Olá, eu sou Vitória Carolina Farias Patrício, graduanda em História pela Universidade de Brasília, e hoje eu vim apresentar meu projeto de iniciação científica intitulado Madame de Staël e as Políticas com Paixão, de 1790 a 1800. A pesquisa que desenvolvi teve como propósito analisar o pensamento de Germaine de Staël, mais conhecida como Madame de Staël, na discussão sobre a importância da literatura para a perspectividade social no período da Revolução Francesa. Madame de Staël viveu de 1666 a 1817. Ela viveu um grande período de tempo na Inglaterra. Teve uma educação ilustrada proporcionada por seu pai, Jacques Necker, que viveu de 1732 a 1804. Ele foi um importante político que chegou a ser um dos principais ministros da economia de Luís XVI. Observa-se assim a importância política e filosófica da família Staël. Staël foi uma importante intérprete do período da Revolução Francesa, a qual a interpretava dividindo em dois momentos: a Revolução de 1789, pautada no direito natural, em diálogo com a Inglaterra, e a Revolução Jacobinista, isto é, o terror. Staël acreditava na moderação, na possibilidade de conciliar interesses individuais com os da comunidade e na defesa das liberdades individuais. Logo, esses eram seus principais interesses e linhas de pensamento, e esses perpassam sua vida e obras, assim como a noção de perfilidade. Nesse sentido, observa-se a importância que Staël adquiriu como precursora do liberalismo doutrinário. O artigo de Gilles Castanet analisa o infortúnio dentro da obra Delphine de Staël, observando que esse não seria o romance da Revolução, e cita uma frase da correspondência de Staël, na qual ela diz que poderia ter tirado mais proveito da obra se não tivesse medo de falar de política. Entretanto, durante sua análise, Castanet percebe um pano de fundo revelador do contexto político, como a legalidade do divórcio, o clima revolucionário e questões acerca da religião. Somando-se a isso, a obra de Florence Lothier busca analisar a construção do sentido de perfilidade, progresso e evolução em dela literativa. Ela observa que Staël não apenas tenta separar revolucionários jacobinistas do terror e filósofos iluministas da boa revolução, como também fixar a noção de uma literatura condicionada pelo princípio da liberdade, que detém um papel político, a qual permite o progresso da história. Porém, a boa literatura seria filosófica, pois a imaginação não iria além das sensações, corroborando com o estabelecimento de regimes políticos sem liberdade. De acordo com a historiografia, a literatura filosófica seria, para Staël, o caminho para o aperfeiçoamento das sociedades humanas. Contudo, salta aos olhos o fato de que a própria autora redigiu obras ficcionais, caso de Delphine, publicado em 1802. Disso advém a questão que este trabalho visou responder, qual seja compreender qual a diferença entre a literatura filosófica e a literatura ficcional na percepção de Staël, para assim melhor entender o lugar de seu próprio pensamento na discussão sobre a ideia de perfilidade. Tendo como metodologia o contextualismo da assim chamada Escola de Cambridge, analisei com maior ênfase o texto de La Littérature, redigido nos anos finais de 1790 e publicado em 1800. A partir da análise da obra de Staël, é possível perceber que a literatura para ela tem tanto a função o progresso e o aperfeiçoamento do pensamento humano como a função de fundamentar a liberdade, assim sendo necessário para um Estado com bases republicanas e tendo função política. A literatura que Staël se refere é a filosófica, porém a definição de filosofia difere muito da atual. Para Staël, a filosofia é o conhecimento e entendimento geral das causas e efeitos na ordem moral ou na natureza física, ao qual seriam capazes de se perpetuar. Assim, a literatura não seria apenas produto da imaginação, já que essa seria efêmera. Contudo, é necessário lembrar a preponderância da moral do sentido filosófico de Staël, a qual, junto à falta de uma maior acessibilidade, teria para ela o erro da poesia grega antiga. Percebe-se uma ênfase nos sentimentos e na moral, para a literatura e o progresso humano. Ademais, Staël nota-se que há uma mudança na poesia grega a partir da entrada das mulheres na vida moral, pois essas teriam uma maior sensibilidade, portanto corroborando para a presença da moral na literatura. Assim, pode-se dizer que a sensibilidade feminina, a moral e a imaginação são aspectos que impulsionam as particularidades. Logo, as obras fictícias seriam necessárias para a literatura e a sua função de aperfeiçoamento do homem, na medida em que corroboram para uma melhoria e maior reflexão da filosofia moral. Aproveito para agradecer à FAP pela oportunidade de bolsa remunerada de iniciação científica para desenvolver este projeto, bem como ao meu orientador, o professor Dr. Daniel Gomes de Carvalho.